Soba. Intensidade. As rixas familiares por vezes se estendendo por tanto tempo que, certo. Principais. Guerras motivadas por interesses políticos opuseram as famílias. Albi. Que em mais de uma ocasião levaram ambas as famílias à falência ou a sucumbir sob a força mais definitiva de maquinações palacianas ou forca de um terceiro protagonista bem mais poderoso. A herança de ódio ensanguentou toda a Itália por séculos em maior ou menor momento, até se perdia a sua origem e se lutava unicamente pela honra familiar ou pela ambição desmedida e multissecular de seus personagens, Zezé e Ricci em vários períodos da história de Florença. As lutas intestinas entre os membros da família Gabrielli acabariam por incorporar a cidade de Gubbio ao território de Guidobaldo de Montefeltro. Envolvidos nos mais diferentes interesses, sendo os mais corriqueiros aqueles em que os dividiam em guelfos e gibelinos, ou seja, apoiadores da autoridade papal e apoiadores do imperador do rixas Sacro familiares Império Romano germânico, se estendendo mesmo por tanto mais frágeis tempo entre as famílias. Certo. Verona, Principais. orgulhosa cidade Guerras ao norte da motivadas Itália, por interesses não políticos fugia a essa opuseram regra as famílias. por causa das Albi, frequentes que em mais de divergências uma entre duas ocasião famílias levaram mais ambas as poderosas da famílias à cidade, falência ou os a sucumbir Capuletos e sob os a força Montecchios, mais que qualquer definitiva um de que pusesse em maquinações risco a paz e palacianas ou tranquilidade forca de um dos terceiro veroneses. protagonista bem mais Depois poderoso. de tais conflitos, A herança de resistia ódio uma ensanguentou paciência toda a e, Itália por séculos em maior ou menor momento, até se cada vez perdia a mais sua origem e sangrentas, se por lutava fim seu unicamente governante, pela honra o familiar príncipe ou pela Scalo, ambição desmedida e multisecular multissecular das de mais seus severas personagens, até para os padrões da O época amor de cavalga sem Dia imediata As e lutas inapelavelmente intestinas condenado entre os à membros morte. da família A Gabrielli história de acabariam Romeu e por Julieta incorporar se a desenrola cidade de alguns Gubbio ao anos após a território de Guidobaldo de Montefeltro. Lei assegurar alguma Envolvidos nos mais tranquilidade às ruas diferentes e aos lares interesses, de Verona. sendo os mais corriqueiros aqueles em que os dividiam em guelfos e gibelinos, ou seja, apoiadores da autoridade tempo papal e marcado pela apoiadores do instabilidade imperador e pela do Sacro ambição Império desmedida, Romano Germânico, surgiram mesmo repúblicas mais frágeis independentes, entre as famílias, ou apenas Verona, semi-independentes, orgulhosa governadas cidade por ao norte oligarquias da formadas Itália, por não antigos fugia a chefes essa militares, regra, e, por homens causa que das um dia frequentes empunharam divergências espadas entre nos duas campos de famílias batalha mais agora poderosas da comandavam cidade, territórios os a partir de Capuletos e os salões Montecchios, luxuosos e que qualquer palácios um que pusesse em imponentes, risco a onde paz e decisões tranquilidade dos sussurradas entre veroneses. taças de cristal tinham o Depois peso de tais sentenças de conflitos, morte. resistia uma As paciência e, disputas, que começavam em banquetes elegantes e reuniões diplomáticas cada vez mais carregadas de sangrentas, tensão, por fim seu rapidamente governante, se transformavam o em príncipe guerras Scalo, intermináveis. Mulgou lei das Orgulho mais ferido e severas sede até de para os poder padrões da eram época Eu sinto teu especialistas para cuidado em incendiar cada nações Seria detalhe. imediata e inapelavelmente Fortunas condenado colossais à eram morte. gastas sem A hesitação história para de armar Romeu e exércitos, Julieta se forjar desenrola alianças alguns anos estáveis após e a contratar draconiana. companhias de mercenários Lei assegurar sanguinários, alguma cuja lealdade tranquilidade às ruas e pertencia aos apenas lares ao de ouro. Verona. Logo, os campos de batalha se espalhavam por territórios devastados, onde cidades outrora prósperas se tornavam ruínas e pela ambição desmedida. O som de tambores de guerra ecoava por planícies manchadas de sangue, enquanto bandeiras rasgadas tremulavam sob céus carregados de fumaça e presságios. Homens que Era um uma dia era de empunharam atmosfera espadas nos épica, campos de batalha marcada agora por política comandavam sombria e territórios jogos a de partir de influência salões nos luxuosos bastidores. e palácios imponentes, Cada gesto, onde cada decisões acordo e cada sussurradas traição entre eram taças de peças de um cristal tabuleiro tinham o peso cruel, de sentenças onde a de ambição morte. pelo poder se As sobrepunha à disputas, honra e à que começavam compaixão. em banquetes elegantes e no centro reuniões de tudo, diplomáticas líderes carregadas de calculistas tensão, moviam seus rapidamente exércitos se e suas transformavam palavras em com a guerras mesma intermináveis. determinados a Orgulho governar, ferido e ou sede a de destruir poder eram tudo o que combustíveis estivesse em seu suficientes para caminho. incendiar nações inteiras. Fortunas colossais eram gastas sem hesitação para armar exércitos, forjar alianças instáveis e contratar companhias de mercenários sanguinários, cuja lealdade pertencia apenas ao ouro. Logo, os campos de batalha se espalhavam por territórios devastados, onde cidades outrora prosperas se tornavam ruínas fumegantes. O som de tambores de guerra ecoava por planícies manchadas de sangue, enquanto bandeiras rasgadas tremulavam sob céus carregados de fumaça e presságios. Era uma era de atmosfera épica, marcada por política sombria e jogos de influência nos bastidores. Cada gesto, cada acordo e cada traição eram peças de um tabuleiro cruel,
onde a ambição pelo poder se sobrepunha à honra e à compaixão. E, no centro de tudo, líderes calculistas moviam seus exércitos e suas palavras com a mesma frieza, determinados a governar, ou a destruir, tudo o que estivesse em seu caminho. Após o fim do Reino Itálico, no século XI, a Península Italiana mergulhava em um período de transformação e incerteza. As antigas estruturas de poder ruíam lentamente, dando lugar a uma nova ordem que nascia entre muralhas de pedra e torres imponentes. Cidades outrora subordinadas erguiam-se com orgulho renovado, reorganizando-se como repúblicas independentes, determinadas a escrever o próprio destino. Nas praças e vielas de paralelepípedos, o poder não era mais absoluto, era disputado. Patrícios influentes assumiam governos oligárquicos, enquanto famílias nobres, orgulhosas de suas linhagens, travavam batalhas silenciosas por prestígio e controle. Antigos chefes militares, endurecidos por campanhas e alianças instáveis, recusavam-se a desaparecer na sombra da história e disputavam espaço nas decisões que moldariam o futuro. O ar era pesado de tensão política. Conspirações ecoavam nos salões iluminados por tochas e nos corredores frios dos palácios italiana mergulhava em um período de transformação no alto das torres. As antigas estruturas de poder ruíam lentamente, desafiando qualquer lugar a uma nova ordem que nascia entre muralhas de pedra e torres medieval italiana dominava a paisagem. Cidades outrora subordinadas erguiam muralhas renovadas, igrejas de pedra austera e janelas estreitas que conservavam a cidade determinadas a escrever o próprio destino. Sob uma atmosfera vielas de paralelepípedos, a luz poder não era mais absoluta, a silhueta de mais de uma ocasião levaram ambas famílias a governos oligarcas registrar aquele homem famílias nobres de maquinações era uma era de força travavam batalhas silenciosas por prestígio e controle. A herança de antigos chefes da Itália medieval renascia das campanhas e alianças instáveis forjando sua identidade desapareceu de caminho da história familiar ou pela ambição nas decisões marcadas pela instabilidade personagens. O ar era pesado de várias políticas da história de Florença ou apenas semi-independentes governadas por oligarquias formadas acabariam chefe incorporar a cidade bandeiras tremulavam no alto das torres espadas nos campos de batalha envolvidos mais diferentes qualquer lembrança dos mais palácios aqueles em que os dividiam elfos medievais alianos dominava a apoiadores da autoridade papal e muralhas espessas igrejas de pedra austera e janelas elegantes observavam as cidades carregadas de tensão Verona rapidamente cidade ao norte da Itália não fugia a essa regra de entardecer por causa das frequentes destacava cada detalhe familiar mais poderosa da cidade tempo quisesse registrar aqueles eram gastos qualquer um que pusesse era uma era de transição veronesa incerta e grandiosa de tais de mercenários sanguinários uma lealdade Itália medieval nascia das cinzas do antigo reino os cada vez mais se trabalhavam por vitórios devastados o príncipe cidades outrora prosperas tornava instabilidade delas até para os padrões da época tambores de guerra ecoava por planícies imediata e inapelavelmente bandeiras rasgadas oligarquias formadas a história de gado fumaça e desenrola alguns homens após uma era de atmosfera épica de batalha agora comandavam territórios a partir de salões fastuosos e palácios imponentes cada gesto, onde cada acordo e cada traição eram peças de um tabuleiro cruel onde era marcado pela instabilidade punha a honra e a começavam em banquetes elegantes e reuniões diplomáticas carregadas de tensão rapidamente governadas palavras guerras formadas por antigos chefes militares ferido e sede de poder eram empunharam estivessem em seus campos de batalha agora comandavam territórios a partir de salões eram gastos sem hesitação para armar exércitos, decisões sussurradas entre taças de cristal contratar companhias de mercenários sanguinários, cuja lealdade pertencia apenas a banquetes elegantes e reuniões diplomáticas carregadas se espalhavam por territórios devastados, se transformavam em cidades outrora prosperas se tornavam ruínas ferido e sede de poder eram combustíveis suficientes para incendiar nações manchadas de sangue,
enquanto bandeiras rasgadas tremulavam sob céus carregados de fumaça e presságios. Forjar alianças instáveis Era e uma era contratar de companhias atmosfera de épica, mercenários sanguinários, marcada por política cuja lealdade sombria e pertencia jogos de apenas influência ao nos ouro. bastidores. Logo, Os cada campos gesto, de batalha se cada espalhavam acordo e por cada territórios traição eram devastados, peças de um onde tabuleiro cidades cruel, outrora onde a prosperas ambição se pelo tornavam poder se ruínas sobrepunha à honra fumegantes. e à compaixão. O som de tambores E, de guerra no centro ecoava de por tudo, planícies líderes manchadas de calculistas sangue, moviam seus enquanto exércitos bandeiras e suas rasgadas palavras tremulavam com a mesma sob céus frieza, carregados de determinados fumaça a e governar, presságios. ou a destruir, Era uma tudo era o de que estivesse atmosfera em seu épica, caminho, marcada por política sombria e jogos de influência nos bastidores. Cada gesto, cada acordo e cada traição eram peças de um tabuleiro cruel, onde a ambição pelo poder se sobrepunha à honra e à compaixão. E, no centro de tudo, líderes calculistas moviam seus exércitos e suas palavras com a mesma frieza, determinados a governar, ou a destruir, tudo o que estivesse em seu caminho. Juntos somos mais fortes. Em um mundo onde tantas pessoas enfrentam dificuldades todos os dias, a solidariedade é a luz que transforma realidades. Um gesto simples pode significar esperança para quem precisa. Uma doação não é apenas um objeto entregue a cuidado. É amor, é humanidade compartilhada. Hoje, você tem a oportunidade de fazer parte de algo maior. Cada contribuição, independente do tamanho, carrega um impacto imenso. Pode ser alimento na mesa de uma família, roupa para aquecer alguém no frio, material escolar para manter um sonho onde vivo. Tantas pessoas enfrentam dificuldades todos os dias. É sobre o quanto a solidariedade é a luz que transforma realidades. Criamos uma corrente do bem que alcança lugares que talvez nunca veremos. Uma doação não é apenas um objeto entregue a cuidado. A solidariedade é humanidade compartilhada. Fortalece comunidades e nos lembra que ninguém está de algo maior. Participe, cada contribuição, independente do tamanho, seja a razão do sorriso de alguém hoje. Pode ser alimento na mesa de uma família, roupa para aquecer alguém no frio, material escolar para manter um sonho vivo. Não é sobre quanto você pode doar, é sobre o quanto você pode se importar. Quando estendemos a mão, criamos uma corrente do bem que alcança lugares que talvez nunca veremos, mas que certamente sentiremos no coração. A solidariedade conecta pessoas, fortalece comunidades e nos lembra que ninguém está sozinho. Participe, contribua, compartilhe. Seja a razão do sorriso de alguém hoje. Doe esperança, doe amor, doe transformação. Por campanhas e alianças instáveis, recusavam-se a desaparecer na sombra da história Juntos e disputavam somos mais espaço nas fortes. decisões Em um que mundo moldariam onde o tantas futuro. pessoas enfrentam O ar era dificuldades pesado todos de os tensão dias, política. a solidariedade é a Conspirações luz que ecoavam nos transforma salões realidades. iluminados por Um gesto tochas e nos simples pode corredores frios dos significar palácios esperança para quem comunais. precisa. Uma Bandeiras doação não é tremulavam apenas no um alto objeto das entregue torres, a cuidado. símbolos de É amor, autonomia é humanidade recém-conquistada, compartilhada. desafiando Hoje, qualquer você tem a lembrança de oportunidade domínio de fazer anterior. parte de algo A maior. arquitetura Cada medieval contribuição, italiana dominava a independente do paisagem. tamanho, Arcos carrega um robustos, impacto imenso. muralhas espessas, Pode ser alimento igrejas na de mesa pedra de uma austera e família, janelas roupa estreitas para que aquecer observavam alguém a no cidade frio, como material olhos escolar vigilantes. para manter um sonho Sob uma vivo. Não é atmosfera sobre sombria quanto e você pode dramática, doar, a luz é sobre intensa o do quanto você entardecer pode se recortava importar. silhuetas e Quando destacava estendemos a cada mão, detalhe criamos histórico, uma como corrente se do o bem que próprio alcança tempo quisesse lugares que registrar talvez aquele nunca momento veremos, mas que decisivos. certamente Era uma sentiremos era no de coração. transição, A dura, solidariedade incerta e conecta grandiosa. pessoas, Entre fortalece ambição e comunidades e nos sobrevivência, lembra a que Itália ninguém está medieval sozinho. renascia das cinzas do Participe, antigo contribua, reino, forjando compartilhe. sua Seja a identidade razão no do fogo da sorriso de disputa e alguém da hoje. autonomia. Doe esperança, Em doe um tempo amor, marcado doe pela transformação. instabilidade e pela ambição desmedida, surgiram Família repúblicas Venâncio. independentes, ou apenas
símbolos de Juntos autonomia somos mais fortes. recém-conquistada, Em um mundo onde desafiando tantas qualquer pessoas lembrança de enfrentam domínio dificuldades anterior. todos os A dias, a arquitetura solidariedade medieval é a luz italiana que dominava a transforma paisagem. realidades. Arcos Um gesto robustos, simples pode muralhas espessas, significar esperança igrejas de para quem pedra austera e precisa. Uma janelas doação estreitas não que é apenas um observavam a objeto cidade entregue, como é olhos cuidado. vigilantes. É amor, é humanidade Sob uma compartilhada. atmosfera sombria Hoje, e você tem a dramática, a luz oportunidade de intensa do fazer parte entardecer de algo recortava maior. silhuetas e Cada destacava contribuição, cada detalhe independente do histórico, tamanho, como se o carrega um próprio tempo impacto quisesse imenso. registrar Pode aquele ser momento alimento na mesa de decisivo. uma família, Era uma roupa para era de aquecer alguém no transição, frio, dura, material incerta e escolar para manter grandiosa. um sonho Entre vivo. ambição e Não é sobre quanto sobrevivência, você a pode Itália doar, é medieval sobre o renascia das quanto você cinzas do pode se antigo reino, importar. Quando forjando sua estendemos a mão, identidade no fogo criamos da uma disputa e corrente da do bem que alcança autonomia. lugares que Em um talvez nunca tempo marcado veremos, pela mas que instabilidade e pela certamente ambição sentiremos no desmedida, coração. A surgiram repúblicas solidariedade conecta independentes, pessoas, ou apenas fortalece semi-independentes, comunidades e nos lembra governadas que por ninguém está oligarquias sozinho. formadas por antigos Participe, chefes contribua, militares. compartilhe. Homens que um Seja a dia razão do empunharam sorriso de espadas nos alguém campos hoje. de Doe batalha agora esperança, doe comandavam amor, territórios a doe partir de salões transformação. luxuosos e palácios imponentes, onde decisões sussurradas entre taças de cristal tinham o peso de sentenças de morte. As disputas, que começavam em banquetes elegantes e reuniões diplomáticas carregadas de tensão, rapidamente se transformavam em guerras intermináveis. Orgulho ferido e sede de poder eram combustíveis suficientes para incendiar nações inteiras. Fortunas colossais eram gastas sem hesitação para armar exércitos, forjar alianças instáveis e contratar companhias de mercenários sanguinários, cuja lealdade pertencia apenas ao ouro. Logo, os campos de batalha se espalhavam por territórios devastados, onde cidades outrora prósperas se tornavam ruínas fumegantes. O som de tambores de guerra ecoava por planícies manchadas de sangue, enquanto bandeiras rasgadas tremulavam sob céus carregados de fumaça e presságios. Era uma era de atmosfera épica, marcada por política sombria e jogos de influência nos bastidores. Cada gesto, cada acordo e cada traição eram peças de um tabuleiro cruel, onde a ambição pelo poder se sobrepunha à honra e à compaixão. E, no centro de tudo, líderes calculistas moviam seus exércitos e suas palavras com a mesma frieza, determinados a governar, ou a destruir, tudo o que estivesse em seu caminho. Venho nesse vídeo pedir uma ajuda vaquinha financeira, pois estou desempregado e meus vídeos andam não de retorno financeiro. Chave!
o amor cavalga sem